Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz esteja dentro do vosso coração. Sabe, há, há muito tempo, e durante muito tempo, eu fui o que hoje eu vejo como um fanático religioso, vendo tudo e olhando a tudo com os olhos da religiosidade. Mas existe uma questão interessante aí, né? Quando nós falamos religiosidade, é o que nós conhecemos, aprendemos, através da religião que nós fomos adeptos. Cada religião tem o seu conjunto normativo, né? O que nós chamamos na CCB de ensinamentos, porque é fato que toda igreja, toda denominação religiosa, ela cria suas normas, seus livros, porque a Bíblia não é suficiente. Eles se utilizam da Bíblia para criar a sua doutrina. E através da sua doutrina é que eles vão ensinar as pessoas, os adeptos daquela determinada denominação, vão ensinar a cada um como ele vai transitar pelo mundo da fé religiosa, como ele deve agir, como ele deve ver o mundo. Uma das primeiras instruções que você recebe é que a tua visão de mundo anterior você tem que se desprender. Esquece tudo que você já viu, tudo que você sabe, porque a partir de agora você vai ser uma nova criatura. Ou seja, você é obrigado a esquecer todas as suas crenças ou não crenças, mas basicamente a sua visão de mundo, e passa a ser alimentado por uma visão doutrinária, né? Uma visão estabelecida pelos mentores, pelos líderes daquela determinada religião ou denominação evangélica. É incrível, meus irmãos, minhas irmãs, que nós aqui do mundo ocidental, o mundo chamado cristão, nós temos como a mãe de todas as igrejas a Igreja Católica Apostólica Romana. E por mais que forcem a barra, por mais que tentem dizer que são diferentes, mas toda a igreja evangélica é uma parte, uma filha da Igreja Católica Romana, trazendo toda a sua estrutura. É como o DNA religioso. Toda a igreja evangélica, ela tem o DNA da sua mãe, que é a Igreja Católica. E isso não tem como ser contestado. Mas, meu irmão, minha irmã, no vídeo de hoje, eu gostaria de falar a respeito da nossa trajetória no mundo religioso, no mundo da fé. Eu estava vendo um dia desse um canal que eu passei a seguir, e nesse canal uma pessoa com muita habilidade, com muita instrução, com muita cultura, mas também com muita sensatez,
na forma de visualizar as questões, né? Isso é muito importante. Tem muita gente estudada, muita gente que estuda errado. Tem muitos teólogos atualmente acreditando saber alguma coisa, mas são apenas teólogos, especialistas em coisa nenhuma. Mas esse canal, ele não vai pelo lado da religião, nem dos absurdos das tentativas de provar historicamente as questões bíblicas, né? Mas ele vai pela razão, pela lógica, procurando ver exatamente o que é a mensagem bíblica, né? O que essas mensagens tinham assim como proposta, qual era a intenção verdadeira dessas mensagens, né? Na época em que elas foram escritas. É interessante. Mas eu estava vendo um vídeo sobre a fé. E essa pessoa do canal, este senhor, ele estava dizendo que ele via a fé de 4 modos distintos. Eu assisti aquele vídeo uma vez, achei interessante. Achei por bem assistir novamente, uma segunda vez. Porque eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos e irmãs. Uma coisa é o que a gente quer dizer. Outra coisa é o que a gente consegue dizer em palavras, tentando refletir aquilo que nós pensamos. Uma outra coisa é o que as pessoas vão entender, né? Aí é que está a questão. Mas eu procurei ouvir o vídeo novamente, buscando entender qual era o teor da mensagem, o que ele pretendia dizer, né? Achei interessante. Mas, sem falar muito sobre o que eu vi no vídeo, apenas dizendo que ele foi, assim, a fonte que me inspirou a falar hoje dessa questão, que é como nós avançamos ou desenvolvemos a nossa fé. Como que a nossa fé obtém algum crescimento? Muito se fala, né? Vou crescer na fé, como crescer na fé? Como adquirir a fé perfeita, né? Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a fé, ela vem através de uma questão nossa. A menos que você seja uma criança que é doutrinada desde pequeno. Mas, apesar da doutrinação, a criança um dia ela vai questionar tudo aquilo. Vai ter que passar pelo filtro mental dela. Vai ter que passar pelo crivo dela. E geralmente uma criança, quando cresce, ela acaba por refutar, contestar, questionar todo aquele aprendizado religioso que ela recebeu. Mas vamos falar de pessoas adultas, né? O primeiro contato que a gente tem com a fé vem da nossa necessidade. Uma necessidade que parece que todo ser humano tem, de encontrar o que é sagrado, o que é divino. E parece que está dentro de nós. Agora, eu não sei se realmente está dentro de nós, ou se isso se desenvolve a partir do momento que você encontra essas questões. Quando você nasce num lar religioso, você já nasce dentro daquele sistema e daquela sorte de coisas religiosas. Você já nasce aprendendo
e vendo teus pais praticarem rituais religiosos, cânticos, entoando cânticos religiosos, né? Praticando cultos religiosos. Então você já nasce dentro daquele contexto, aquilo passa a ser para você a tua vida. Passa a ser o ar que você respira, passa a ser normal. Você não tem ainda a mente formada para questionar nada daquilo. Mas muita gente, ela, ao longo da vida, assim, no início, não sei que etapa da vida, ela vai começar a se deparar com questões assim religiosas, tipo, de repente, ela vê que para alguma determinada comunidade existe alimentos religiosos, existe alimento sagrado, existe vestimentas sagradas que a pessoa só coloca para algum tipo de culto religioso. Existem os rituais sagrados. Mas, meu irmão, minha irmã, tudo isso, alimento sagrado, ritual sagrado, a vestimenta, tudo isso daí é atribuído pela mente das pessoas que estão envolvidas naquele processo. Porque veja bem, eu vou dar um exemplo básico. Você passa num determinado lugar e alguém está fazendo lá uma oferenda e você vê lá comida, né? Aquela comida, para aquela pessoa que foi colocada ali, é sagrada. Mas se ela não tivesse colocado ali, a mesma comida ia ser só uma comida. Ou seja, a mente da pessoa é quem atribuiu àquela comida esse status, né, de sagrado. Não é interessante isso? Então, meu irmão, minha irmã, quando você começa a encontrar tudo isso, você começa a questionar, né? Por que esse alimento é sagrado? Por que esse ritual é sagrado, né? Você passa a... Você tem um encontro com essas questões, mas você não sabe nada daquilo. Você olha e vê que estão fazendo uma diferença na mesma coisa, mas dizendo que ora é sagrado, ora não é. Não é assim? É como o caso da Santa Ceia. Você imagina, você nunca participou de uma Santa Ceia. E de repente estão dizendo que o pão é sagrado, que o vinho é sagrado. Você fala, mas o pão não foi feito na padaria? Como todo pão que eu como? Sim, foi. E o vinho não é um vinho que é comprado no mercado, como sempre está lá e a gente compra e toma, às vezes até se embebeda, não é o mesmo vinho? Sim. Mas naquele momento que eu peguei aquilo e atribuí aquele pão ou aquele vinho, né, o status de sagrado, aí ele passa a ser sagrado. Aí você chega do nada e encontra todas aquelas pessoas dizendo que o vinho é sagrado, o pão é sagrado. Aí você tem aquele primeiro encontro com o sagrado, né? Você tem encontro não com a tua, mas com a fé das pessoas. É o encontro da fé. Você vê pessoas que, eu creio nisso, eu creio naquilo, e as pessoas choram, as pessoas se emocionam, as pessoas vivem histerias baseado naquela fé. Então, aí seria o teu encontro com a fé. A partir dali, então, que você teve o primeiro encontro, a próxima fase seria o ensino da fé. Você não tem fé nenhuma. Nunca teve fé.
Mas ali você encontrou aquelas pessoas religiosas e você agora vai ser ensinado a ter fé. E aí você começa a questionar como é que é isso? Como é que funciona isso? Aí aquela comunidade começa a te dizer que existe um Deus. Como é esse Deus? Aonde ele mora? Aonde ele fica? O quanto de poder ele tem? E você passa a ser ensinado. E esse grupo religioso, ele já tem, tendo como base, no caso aqui do Ocidente, os filhos da Igreja Católica, e tendo como base a Bíblia. E ali eles te dizem que aquele livro é sagrado. Está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Outrora, você pegasse uma Bíblia na mão e qualquer livro numa biblioteca, você ia ver, é um livro. Tem a mesma estrutura de qualquer livro, tem uma capa, um dorso, tem várias páginas, é numerado, né? Tem um índice, um início e um fim, uma data da publicação. É um livro normal para você. Mas a partir daquele momento que você teve aquele encontro, né, com aquelas questões sagradas, né, aí eles passam a te ensinar como se atribui. Olha, este livro aqui é sagrado. Este livro aqui é santo. Diz para você como você guardar, como você deve portar, o cuidado que você deve ter. Então aí você passa a ser ensinado como atribuir esse status sagrado às coisas. E aí você vai ensinando, vai sendo ensinado. Agora, todas essas religiões, essas denominações, elas tiveram como base a Bíblia. Todas elas se utilizaram da Bíblia e, através dela, eles foram compondo o seu conjunto de regras e normas de fé. O seu conjunto que atribui o sagrado a determinadas situações. Tanto que uma igreja acredita que guardar o sábado é sagrado. O sábado se torna sagrado para aquela determinada denominação evangélica atual. A outra atribui sagrado a sua obrigação de cultuar algumas vezes por semana. Atribui sagrado a músicas que foram escritas, mesmo que a composição pertença a pessoas que nem religião tinha, nem acreditavam em Deus, eram até ateus. Mas a partir do momento que os membros daquela denominação, eles lançaram mão daquela música e colocaram ali algumas letras, tendo como base a Bíblia, então aquilo se tornou sagrado. E você vai aprendendo isso. Você vai sendo doutrinado, né? Você vai sendo ensinado a ter fé. Você não teve até então nenhuma experiência. Você não viu de fato nada acontecer. Você passa a participar dos cultos. Você passa a aprender assim, como aquele aluno solícito, aplicado. E passa a praticar e a respeitar toda aquela cartilha religiosa que está sendo passado para você. As pessoas até têm uma certa paciência, né, em te ensinar. Ele está começando agora, ela está começando agora. Não sabe das coisas. Que coisas? Aquele conjunto assim de ensinamentos, normas, regras, que aquela determinada religião ou denominação, a gente não pode falar religião. Religião é católica, é cristã. É a denominação que se dá àquela filha da Igreja Católica.
Então você não aprendeu ainda as regras daquela irmandade ali. Mas aí eles vão te ensinando, ensinando, ensinando. Chega num determinado ponto que você já aprendeu praticamente tudo, mas o que você primeiro aprende é o que eu ganho com isso. Você começa a pensar, o que é que eu ganho com isso tudo, né? Se esse Deus tem tanto poder, se esse Deus está sobre todas as coisas, e esse Deus é tão bom, o que eu ganho com isso? Como é que eu acesso esse poder? Como é que eu obtenho a graça? Como é que eu posso ter condições de receber as bênçãos desse Deus? Aí você passa para uma fé que é como um encanto. Você entra na parte mágica, a parte mágica da fé. Você passa sem saber, sem ter consciência, porque afinal você está dentro de um ambiente sagrado, dentro de uma ideologia, de uma doutrinação considerado sagrado. Mas ali você passa a praticar a magia de uma forma dissimulada. É ensinado a você mantras, orações, invocações. Você de repente está fazendo invocações a um espírito superior, a uma entidade superior, a uma divindade superior. Você aprende como é que eu devo fazer. Você vai no teu quarto, bota o joelho no chão e ali você começa a fazer invocação. E se você der sorte, você vai sentir a presença você vai sentir a presença daquela divindade, daquele ser superior. Daí muita gente diz, o fogo estava lá, o fogo desceu sobre nós, o Espírito estava entre nós. E começa a haver muitas declarações nesse sentido. Mas você então começa aí a querer retornos, né? Retornos no seu trabalho, retornos no seu casamento, retornos na tua família, retornos nas suas questões afetivas, né? E você passa então a prática dessa dissimulada magia. E ora, e ora, e ora, e ora, e outros rezam, outros falam vários clichês, assim, vários mantras, né? Cantos, vários cânticos e rituais. Mas o tempo passa, meu irmão, minha irmã. E você vai vendo que o que você consegue ali, aquele outro grupo de religiosos de uma outra denominação consegue também. É só você ter coragem de olhar para os outros, né? Porque muita gente é instruído a não olhar. Porque se você olhar, você vai ver. Então é melhor que não veja, para que você fique naquela condição de discípulo. Você é um discípulo aplicado. E sempre está aprendendo e nunca vai colocar em prática, porque você sempre é discípulo. Mas quando você tem coragem de olhar para os demais, você vai ver que todos os demais, em todas as outras denominações, alcança aquelas pseudos milagres, pseudo benções, né? Mas, de repente, você vê que até aqueles que não creem nessas religiões que vêm da mãe, da matriz católica, pessoas como budistas, hinduístas e as outras, alcançam também uma paz, cura e outras coisas mais. Basta você ter coragem de olhar e ver. Aí você entra
você começa a sair dessa terceira fase, que é o encanto. A magia, né? A prática da magia, do encanto, de cultos, de rituais, de orações. Já diz, nesse canal mesmo, essa pessoa estava falando, a oração é uma magia dissimulada. Eu nunca tinha pensado nisso, até que começou a fechar muitas coisas, muitas questões que eu tenho, porque a gente vai crescendo espiritualmente. Há muito tempo que eu tenho olhado para todas as outras e vendo o que está acontecendo ali. Mas aí, meu irmão, minha irmã, a gente entra no que neste senhor do canal, né, ele diz, na quarta fase da fé, que é a fase da entrega. É a fase que eu me encontro agora. A fase da entrega. A fase da entrega, meu irmão, minha irmã, você pode estar dentro de uma religião ou não. Independe. Independe se você participa de alguma forma de um grupo religioso, porque gosta, porque se sente bem, ou se você não está em nenhuma religião. Mas você sabe que é completamente desnecessário e fantasioso qualquer prática de magia, qualquer oração, qualquer ritual religioso, para que você esteja aqui nesse planeta, nesse mundo, vivendo a sua vida em plenitude, né? Porque você tem a consciência plena. Você tem a consciência plena que o Criador está. Está em tudo e está em todos. Já foi dado a você todas as condições necessárias para você estar aqui nesta terra. Foi dado a você também o direito de escolher, na maioria das vezes. O direito de escolher se você vai praticar o bem ou o mal. Muitas pessoas já nascem dentro do mal. Muitas pessoas nascem em famílias de criminosos. Tem pessoas que nascem numa miséria tão grande que ela vê o mundo como um inferno. Quem poderá dizer que ela não nasceu no inferno se ela nasceu desprovida totalmente de uma condição mínima necessária de sobrevivência, passando fome, vivendo no meio de esgoto, como tem muitas e milhares e milhões de pessoas vivendo à beira do esgoto, em palafitas, em todos os países. Tem pessoas que já nascem nesse inferno. E muitas vezes o tipo de linguagem que ela aprende não é muito boa. Ela aprende às vezes a roubar para poder sobreviver. Mas se der a ela a oportunidade, aí sim ela vai ter o direito de escolher entre fazer o bem e o mal. Por isso que eu digo que nem todos nascem com o direito de escolher. Mas, meu irmão, minha irmã, a fé pela entrega, ela não tem nada a ver com religião, com religiosidade, com ficar atribuindo sagrado a nada. Talvez você diga que sagrado é o direito à vida. E o seu culto é viver esta vida plenamente, sendo grato a cada momento pelo que você recebeu, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de fazer a sua opção pelo bem e pelo mal, pela sua oportunidade de interferir aonde há pessoas fazendo mal, você chegar e fazer o bem, pela oportunidade de ajudar, de ser ajudado, sabendo que o Criador existe e já deu a nós todas as condições e está deixando fluir. Que tudo está em nós já, os poderes,
já está em nós, já está à nossa volta. O poder está na terra, que dá o seu fruto quando não é envenenado e contaminado pelos que optaram em fazer o mal, que estão envenenando a terra com esses fertilizantes, esses pesticidas, estão degradando o poder para que você não tenha acesso. Nós temos que reconhecer que a terra já tem o poder. As plantas, as frutas e tudo mais já tem o poder. Tudo o que nós precisamos, o Criador já nos deu. Esta é a fé mais madura que nós podemos alcançar e desenvolver. Fiquem todos na gloriosa paz do Criador. Amém.